Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Pastor Carlos Pinheiro, professor da Escola Bíblica Dominical há muitos anos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Desde já peço a você que divulgue esse canal para outros irmãos que ainda não têm conhecimento desse canal e compartilhe com os seus irmãos e amigos para que possamos então levar o nosso trabalho a outras pessoas. Hoje nós iremos tratar aqui sobre a infraestrutura da Escola Bíblica Dominical e o seu impacto sobre a qualidade de ensino na igreja, né? Então é com muita satisfação que eu convido você para, juntamente comigo, estudar hoje um pouco sobre a questão da infraestrutura da Escola Bíblica Dominical. E para começar nossa aula de hoje, nós queremos começar pela questão do organograma da Escola Bíblica Dominical, né? O organograma bíblico, da organização da Escola Bíblica Dominical está aí. Nós temos aí a estrutura funcional, né? Sempre dentro desse formato aí de organização. Logo aí no topo nós temos o diretor. Lá vem que geralmente o diretor é o pastor da igreja, né, o pastor presidente. Tem um superintendente da escola bíblica dominical, geralmente é escolhido pelo pastor presidente da igreja, que é o superintendente geral, aquele que orienta toda a escola dominical em um determinado campo de trabalho eclesiástico. Temos aí a coordenação pedagógica da escola bíblica dominical, que está mais ali ligada à questão da orientação aos professores, do planejamento das aulas, e também é quem coordena ali, né, as ações pedagógicas da Escola Bíblica Dominical. Temos os professores, que são aqueles que ensinam nas salas de aula, né, que dão suas aulas, são os mestres, né, chamados por Deus, escolhidos também pela direção da igreja. E temos a secretaria, no caso a secretaria geral, porque, como eu já disse, assim como temos o coordenador, o coordenador também, o coordenador pedagógico do campo, temos também, logo aí no início, né, a figura do superintendente geral. E a secretaria da escola dominical é essencial para a questão dos relatórios. E indo aí para as congregações, nós temos o superintendente local, lá na ponta, né, nas congregações, os professores das respectivas classes de escola dominical, a secretaria local, né, e os auxiliares da escola bíblica dominical. Então, este aí é mais ou menos um modelo simplificado, é claro, da estrutura funcional da escola bíblica dominical. E, consequentemente, a escola bíblica dominical ela passa pela necessidade de se organizar. Evidentemente que a escola bíblica dominical ela passa pela necessidade de se organizar. Começa pela organização, como já foi apresentado aqui anteriormente. E temos que percorrer mais alguns caminhos para entender mais a escola bíblica dominical. Nós vamos trabalhar aqui essa temática, a infraestrutura da escola dominical e o seu impacto, né? O impacto dessa infraestrutura sobre o resultado, né? O resultado que a escola dominical certamente produzirá. Nós temos aí alguns eixos, né? O primeiro é a infraestrutura espiritual da escola dominical. Temos também a infraestrutura organizacional da escola dominical e a infraestrutura pessoal e administrativa da escola dominical. E temos também a infraestrutura pessoal, funcional da escola bíblica
dominical. Então, vamos estar trabalhando esses eixos aí para a gente entender como realmente a escola dominical ela é organizada. Nós temos, por exemplo, a figura, nós temos aí a figura do administrador, né? Temos a figura do administrador, que é aquele que tem as funções, da administração, que é justamente o diretor da escola bíblica dominical. Geralmente é o pastor, é da igreja, e nós sabemos que, entre outras funções da administração da escola dominical, temos aí as funções de natureza técnica, ou seja, aquela condição de prever, organizar, né? Coordenar, controlar justamente o funcionamento da escola bíblica dominical em um determinado local. Então, nós vemos aí que a função, né, do administrador da escola dominical tem a ver com previsão, organização e coordenação. Então, nós vemos que a escola dominical passa muito pela questão da sua organização, né? Então, essa função de prever é uma função de organizar, de comandar, de coordenar e de controlar as ações da escola bíblica dominical. Na questão da organização, nós sabemos que tem a ver com preparar e adequar todas as coisas, né? E quando eu falo em adequar todas as coisas, isso passa, por exemplo, pela necessidade de materiais que serão utilizados na escola dominical, que são materiais impressos e outros materiais que são utilizados, como, por exemplo, material para os departamentos, materiais didáticos e outros materiais que são importantes para o funcionamento e o trabalho dos professores. Também, dentro dessa questão da organização, vemos a necessidade de ver a questão do pessoal necessário, os professores, secretários, os oficiais da escola dominical, a portaria da própria igreja, né? No caso do trabalho no horário do funcionamento da escola dominical. Então, observe que o trabalho da administração, além de fazer essa previsão, né? Previsão justamente para ver e analisar as etapas e ver realmente o que pode ser feito a médio, longo e analisando em curto prazo, curto, médio e longo prazo. Então, dentro dessa previsão, o administrador tem essa visão importante daí, né? E, justamente como eu estava dizendo, organizar a questão do pessoal, ver a necessidade de professores, orar para que Deus possa despertar e levantar novos mestres para a escola dominical. E também nesse trabalho da organização do administrador está realmente a sua capacidade de traçar metas, né? Buscando ver o que realmente se espera através de projetos para a escola dominical, projetos que alcançam não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto social, porque a escola dominical tem a sua função social. Ainda o trabalho, a função administrativa tem a ver com a coordenação. E é justamente coordenar os atos, né? Coordenar os atos, coordenar as atividades, ver os objetivos, organizar, controlar, justamente acompanhar e trabalhar para que a escola bíblica dominical alcance o seu objetivo, que é o objetivo de trazer o ensino da palavra de Deus. Então, nós vemos que dentro desse trabalho da organização
da escola bíblica dominical, temos aí a função do administrador, que geralmente é o diretor, como nós mostramos para vocês aí no slide passado, justamente quando nós mostramos para vocês a questão da organização, né? A questão da organização da escola dominical, a sua estrutura. Justamente esse slide que você está vendo aí mostra a estrutura. Então, nós temos o diretor, o superintendente, coordenação pedagógica, os professores, secretarias, isso aqui considerando a sede, as congregações também, as superintendentes locais, professores, secretários e auxiliares da escola bíblica dominical. Então, é assim que funciona a escola bíblica dominical. A sua organização é justamente desta forma, para melhor compreendermos o papel da escola dominical e a sua função social. Nós temos aí na sequência também o papel do superintendente da escola dominical. Como todos nós sabemos, a escola dominical ela tem uma estrutura, ela é devidamente organizada, né? E dentro dessa estrutura tem a figura como já disse, do diretor, a figura dos superintendentes da escola bíblica dominical e assim por diante, né? E assim por diante. Então, nós vamos falar agora sobre o trabalho do coordenador ou do superintendente da escola bíblica dominical. Nós sabemos que a escola bíblica dominical tem um superintendente. E o trabalho do superintendente da escola dominical, ele está muito ligado com a questão de atrair novos alunos para a escola dominical, de encorajar a congregação, encorajar os irmãos a frequentarem a escola dominical, em proporcionar experiências transformadoras através do funcionamento da escola dominical. Ou seja, o superintendente da escola dominical, ele tem a responsabilidade de ver a escola bíblica dominical funcionando perfeitamente de forma harmoniosa, no que toca à questão da sua estrutura, professores, e inclusive secretarias, inclusive acompanhando o desenvolvimento da escola dominical e também trabalhando de forma sistemática para poder ver, junto com a coordenação pedagógica da escola dominical, com a secretaria da escola dominical e com os professores, projetos para que a escola dominical possa prosperar, ou seja, possa seguir cumprindo a sua função, né? Porque, como todos nós sabemos que a escola dominical tem seus objetivos. O primeiro deles, é claro, o objetivo de ganhar as almas e também o objetivo de evangelizar, mas também discipular, né? Então, dentre os muitos objetivos que a escola dominical tem, a escola bíblica dominical tem, podemos citar ganhar almas, educar o ser humano na palavra de Deus, desenvolver o caráter cristão e treinar obreiros. Então, observe que a escola dominical ela tem um alcance muito grande, né? Observe que é das classes de escolas dominicais que saem os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os teólogos e os obreiros que estão desempenhando a obra do Senhor ao redor do mundo. Grande parte dos mestres, dos grandes obreiros, dos grandes servos do Senhor sempre dizem com muita satisfação do prazer de terem sido e ainda continua sendo alunos da escola bíblica dominical.
Então, como disse o superintendente, ele tem essa função de organizar a escola dominical para que a escola dominical funcione e funcione bem. Obviamente que nós sabemos que o trabalho de dirigir a escola dominical cada domingo, preparar o programa da escola dominical, planejar junto ao pastor as atividades, os projetos internos e externos da escola dominical, observar se todas as classes estão funcionando. Observe que o trabalho do superintendente é muito longo, né? E muito importante. Manter uma boa equipe de professores, cuidar para quando houver necessidade de vacância, providenciar substitutos. Também incentivar os cursos, né, de atualizações adequados para os professores, que é a formação continuada dos professores, treinamentos e incentivar os professores a sempre estarem na luta por um trabalho de grande importância. Designar vários serviços da escola dominical, ou seja, capacitando voluntários, ajudando, incentivando outras pessoas também a participar da escola dominical. Reunir equipes, né, de cooperadores, professores, secretários, auxiliares, etc., justamente ao menos uma vez a cada trimestre, ou seja, o superintendente da escola dominical, pelo menos uma vez a cada trimestre, tem essa incumbência, né, de reunir todo o corpo de professores, de auxiliares da escola dominical e fazer uma reunião justamente para quê? Para planejar novos trabalhos, projetos e também para resolverem problemas que porventura existirem. Então, observe que o trabalho do superintendente da escola dominical é extenso e, finalmente, promover, né, sempre os melhores interesses do reino de Deus através da escola bíblica dominical. Então, nós acabamos de ver aí alguns dos relevantes trabalhos que o superintendente da escola bíblica dominical realiza. Entendeu? Então, nós temos que levar em consideração a necessidade de conhecer sobre a estrutura da escola dominical, que a escola dominical ela é justamente a escola popular, né? A escola ao alcance de todos que a igreja tem. Então, nós podemos observar na questão da infraestrutura, a questão espiritual da escola dominical, é que a obediência ao mandamento bíblico de ensinar, de fazer discípulo, é muito importante para a igreja do Senhor. E à medida que a igreja desenvolve o trabalho de ensinar e de evangelizar, ela cumpre a missão que ela recebeu da parte do Senhor. E para que a escola dominical funcione bem, é necessário pensar, planejar e fundamentar justamente esses três pilares aqui: pensar, planejar e fundamentar a escola dominical. E a gente sabe que pensar, planejar e fundamentar sempre também considerando os pontos de vista bíblicos, histórico, sociopsicológico, teológico, estatístico e pedagógico, é claro, né? Temos que considerar a questão desses pontos de vista que acabamos de elencar. Como eu disse, Deus é um Deus organizado. Por que a escola dominical tem que ser organizada? Porque Deus é um Deus organizado, né? Quando a gente observa a criação, vemos a complexa organização, por exemplo, do corpo humano, onde cada órgão tem suas funções coordenadas com as demais e o corpo funciona de forma plena e maravilhosa. Considerando que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 40, onde ele diz
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, um dos fundamentos para justificar a organização da escola dominical, em primeiro lugar, é que Deus é organizado. Deus é um Deus de ordem. Segundo, é que Cristo também é um Deus de ordem. A gente não podemos falar muitos exemplos, porque o vídeo não pode ficar muito comprido, mas considerando um exemplo só. Quando Cristo alimentou mais de 5.000 pessoas, homens no caso, né, fora mulheres e crianças, o Senhor fez com que a multidão se sentasse em grupo de 50 e grupo de 100. Isso mostra que o nosso Senhor é um Deus de ordem e decência. Para que não houvesse desorganização, ele fez com que orientou que aquela multidão sentasse em grupos de 50 e 100 pessoas. Isso demonstra para nós a clara organização e o cuidado para que não houvesse desperdício, porque todos se alimentaram e ainda houve sobras. Então, por que temos que organizar a escola dominical? Porque Deus é organizado. Segundo, porque Cristo é organizado. E muitos dos que serviram ao Senhor também foram organizadores. No capítulo 3 do livro de Neemias, nós vemos os cuidados que o servo do Senhor tomou para a organização, e isso deu justamente resultado mais importante, ou seja, resultou no sucesso na construção dos muros de Jerusalém e também do templo em Jerusalém. Então, observe que Deus usa os seus servos e seus servos trabalham de forma organizada. Depois nós vemos o exemplo de Moisés. Todos sabemos que a multidão de milhares que Moisés liderava traziam muitos problemas para Moisés. Um dia o sogro de Moisés, Jetro, quando foi levar a esposa dele, que era sua filha, né, a esposa de Moisés, Jetro sendo sogro de Moisés, Jetro aconselhou Moisés para que escolhesse entre aqueles homens, a multidão, líderes que liderassem grupos em determinado quantitativo, e Moisés então iria julgar as causas mais delicadas, as causas de grandes dificuldades para resolver. Então, por que a escola dominical precisa ser organizada? Primeiro, porque Deus é organizado. Segundo, Cristo é organizado. Muitos dos servos do Senhor que serviram ao Senhor foram organizados. No Novo Testamento, a igreja primitiva, diante do crescimento dos irmãos, a necessidade de praticar a liberalidade, assistência às pessoas mais necessitadas, o apóstolo Pedro, recebendo uma certa incursão de alguém, porque as mulheres viúvas dos cristãos judeus de origem grega não estavam recebendo os víveres, então foi-se orientado que se estabelecesse os diáconos para se encarregar justamente no cuidado e na assistência a estas pessoas. Então mostra que nosso Deus é um Deus organizado. Então, no que toca à infraestrutura espiritual, acabamos de falar. No que toca à infraestrutura organizacional, já citamos a função do diretor da escola dominical, a função do superintendente. E agora vamos citar aqui a função do secretário da escola bíblica dominical. Primeiro, vamos ver aqui algumas qualificações para o secretário da escola bíblica dominical. Primeiro, saber ler e escrever e ter noções de matemática, porque na caderneta ele vai precisar fazer cálculo. Que seja fiel à assistência, que seja pontual e honesto e capaz de realizar o seu trabalho, né? Porque cada classe também deve receber justamente a atenção do secretário. Então nós vemos que o secretário tem que ter essas qualificações, seus deveres, fazer as chamadas dos relatórios das classes, apresentar cada domingo, não é, ao professor da classe ou ao coordenador da escola dominical os relatórios gerais contendo informações necessárias.
listar semanalmente os aniversariantes, os ausentes e os visitantes. Observação: o secretário também poderá acumular as funções de tesoureiro da escola dominical. Então, nós temos aqui a função importante também do secretário da escola dominical. Eu quero chamar a atenção aqui também, para a gente concluir já, a função do professor e também o professor adjunto. Não é bom que a escola não tenha professor adjunto, porque o professor pode faltar por algum motivo justificado e o substituto poderá assumir. Ou o substituto poderá ser justamente encaixado em uma nova classe de escola dominical. Então, o professor tem que ter algumas qualificações que eu vou citar aqui. Primeiro, deve ser crente firme, de bom testemunho e de bom caráter. Olha aí. Deve ser uma pessoa amável no trato, que realmente ame as crianças, os adolescentes, os jovens ou qualquer outro grupo que trabalhe. Deve ser paciente, compreensivo, deve ser pontual e fiel à assistência da escola dominical. Deve ser uma pessoa que saiba exigir respeito dos seus alunos sem pedi-lo. Deve ser uma pessoa que sirva de exemplo de tudo que ensina. Deve ser uma pessoa que saiba ler bem, falar corretamente, contar histórias, que prenda a atenção dos seus alunos, histórias bíblicas. Deve saber lidar com o seu grupo, seja crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Deve ter conhecimento pedagógico, Se não tiver, é recomendado que participe de cursos, de treinamentos para adquirir os conhecimentos pedagógicos. Então, quais são os deveres do professor? Seus deveres: preparar-se com todo o esmero para ensinar a palavra de Deus, explicar claramente a lição e a sua aplicação na vida dos alunos, responder às perguntas de maneira bem clara e informada quando for perguntado pelos alunos, aumentar o conhecimento bíblico dos seus alunos, ajudar seus alunos espiritualmente. Então, o papel do professor é muito importante, também o papel dos que trabalham como justamente professores substitutos. Então, observe que a função do professor é uma função muito nobre. A função da escola dominical é uma função maravilhosa. Acabei de citar aí a função do superintendente, como está aí, que a função do superintendente, ele é o obreiro encarregado de administrar, inspecionar e dirigir o principal departamento da igreja. Observe a função gloriosa e maravilhosa do servo do Senhor na frente da obra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando você, professor. Espero ter contribuído com um pouquinho mais de conhecimento para você, porque sabemos que o conhecimento ele é transmitido, é aprendido, é compartilhado. Se você, porventura, gostou do conteúdo aqui apresentado, desde já eu quero pedir para você que possa estar compartilhando com os irmãos, principalmente os irmãos que são apaixonados pela escola dominical, ok? Deus nos abençoe. Aproveite e se inscreve aí nesse sininho aí abaixo, acione para que você receba as notificações e compartilhe esse vídeo, porque o nosso conteúdo é específico para a escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Aqui vai o meu desejo que você possa crescer mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado a todos.